Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos dar sequência aos resumos da série que está encantando cada um de vocês. Chegou a hora da verdade. Hoje vamos conversar sobre o episódio 44. Está simplesmente imperdível. O episódio 44 se inicia com a vovó deitada, sonhando intensamente com sua filha Morango. Os sonhos são cheios de saudade e pesadelos de perda, refletindo o quanto ela sente a ausência de sua filha. Ao acordar, a vovó não perde tempo e liga imediatamente para Freira Eká. Ela compartilha seu sonho e expressa o desejo de visitar o memorial de sua filha, além de querer saber quais flores Morango gostava, planejando levar algo especial para honrar sua memória. Eká responde que Morango adorava flores e que qualquer presente floral seria apreciado. Enquanto conversam, Eká questiona a vovó sobre o motivo da família dos Gong ter tanta raiva de seu irmão Junha. A vovó fica surpresa e emocionada, sem saber como responder. As lágrimas começam a rolar durante a ligação. Preocupada, Eká toma a iniciativa de ligar para Junha e o acorda. Ela o encoraja a pedir desculpas à família dos Gongs, pois não sabem por quanto tempo terão a vovó por perto. Eká então informa Junha que a vovó planeja visitar o memorial de Morango, criando a oportunidade para que eles se encontrem novamente. Embora inicialmente pareça coincidência, fica claro que Junha havia planejado esse encontro para se aproximar da vovó. Enquanto assistimos a esses acontecimentos, uma sensação de pena misturada com curiosidade surge em relação a Junha e suas intenções. Assim, a vovó foi ao memorial acompanhada do seu filho, o presidente Gong, e seu neto, o médico Hyun-Woo. Chegando lá, ela se depara com Junha, que apresentava tristeza e solidão. O momento se torna tenso e apreensivo. Junha se aproxima e pede desculpas à vovó, expressando que não sabia que eles estariam ali. Ele se afasta imediatamente e sai do local. A vovó e seus acompanhantes se aproximam das fotos de Morango e ela fica extremamente emocionada a ver as imagens da filha, já que ela nunca teve oportunidade de conhecer sua aparência. Esse momento é marcado por uma profunda mistura de emoções, tristeza e saudade. As coisas não estão fáceis para Taekyung. Ele está enfrentando uma grande confusão e se sentindo extremamente inseguro. Parece que tudo desmoronou ao mesmo tempo. Além de lidar com Junha, seu antigo rival e ex-namorado de sua esposa Yeonju, agora ele descobre que o pai biológico de sua amada filha é inesperadamente o neto legítimo da vovó. Taekyung está passando por uma intensa turbulência mental, sentindo-se acuado e profundamente triste. Taekyung não conseguiu dormir a noite inteira, completamente atormentado. Sua aflição não passou despercebida por Yeonju, que também acordou e percebeu seu estado. Ela perguntou se ele tinha dormido bem, mas ele se defendeu dizendo que sim. Mais tarde, Taekyung e Yeonju tiveram uma surpresa quando sua mãe, irmãos e cunhada apareceram para visitá-los logo pela manhã. A presença deles trouxe um sentimento de apoio e solidariedade, demonstrando que estão do lado de Taekyung neste momento difícil. Foi uma cena adorável que mostrou o apoio da família em meio à turbulência emocional que ele está enfrentando. Mais tarde, a vovó, o presidente Gong e Hyun-Woo se encontraram novamente com Junha e os quatro decidiram tomar um café juntos. Durante a conversa, algo notável aconteceu. Junha parecia uma pessoa completamente diferente. Sua expressão estava leve e aquela aparência séria e carrancuda tinha desaparecido. Ele começou a se abrir, compartilhando detalhes pessoais. Junha revelou que perdeu seus pais quando tinha apenas 16 anos, o que o forçou a viver sozinho desde então. Ele explicou que entende que a vovó o trate com ressentimento e mágoa, porém, ele confessou se vitimizar na esperança de despertar uma pena e compaixão dela, no caso da vovó. Contudo, é difícil saber se sua mudança é sincera ou não. Embora ele tenha conseguido tocar um pequeno pedaço do meu coração, ainda persistem dúvidas. Durante a conversa entre Junha e a vovó, o presidente e Hyun-Woo optaram por permanecer em silêncio, observando o desenvolvimento da interação entre os dois. Estamos felizes por ter você aqui. Se estiver curtindo nossos conteúdos, deixe um like e não se esqueça de se inscrever no canal. Sua interação é como um doce abraço que nos enche de alegria e nos ajuda a crescer. A família Gong ofereceu um forte apoio ao casal Taekyung e Yeonju. No entanto, também notaram que ambos estavam visivelmente abatidos. Os familiares asseguraram que estariam do lado deles, sempre presentes.
Esse gesto trouxe um pouco de tranquilidade para Taekwang e Yeonju. A vovó se encontra preocupada com a situação de Jung-ha. Suas palavras sobre solidão e suas circunstâncias anteriores a tocaram emocionalmente. Nesse meio tempo, Jung-ha planeja um encontro com a secretária Jang para compartilhar como foi sua conversa com a vovó. Durante o encontro, ele expressa o desejo de se aproximar dela com a ajuda da secretária Jang, esperando comover o coração dela. Jung-ha revela que busca entender os gostos da vovó para poder se aproximar, o que lhe permitiria também se aproximar de sua filha Rohaneu e, consequentemente, de Yeonju. Essa situação complica as coisas para Taekwang e a secretária Jang está disposta a ajudar Jung-ha no que for preciso para atingir os seus objetivos. Hong-jong, filho de Yoo-hee, entra em contato com Yeonju pedindo o número do telefone do seu tio Dae-sang, explicando que precisava falar com ele. Mais tarde, Hong-jong liga para o tio e eles combinam de se encontrar pessoalmente. No hospital, eles finalmente se encontram e Hong-jong questiona Dae-sang sobre as razões pelas quais sua mãe enganou as pessoas e mentiu. Dae-sang tenta dar uma explicação, mas não consegue evitar que Hong-jong fique bastante chateado. Após a conversa, Hong-jong sai do encontro visivelmente abalado e se recolhe em seu quarto no hospital. Mais tarde, Yoo-hee liga para ele, prometendo visitá-lo após o trabalho. No entanto, Hong-jong, ainda magoado, pede para que ela não vá, demonstrando a profundidade de sua dor e decepção. Em outro cenário, Soo-jong preparou sanduíches deliciosos e foi até o hospital para visitar Hong-jong. Ao chegar lá, encontrou-o profundamente triste e emocionalmente abalado. Soo-jong foi gentil e compreensiva, oferecendo-lhe apoio. Ela sugeriu fazer um piquenique no pátio do hospital, e os dois compartilharam os sanduíches enquanto conversavam. Durante a conversa, Hong-jong fez uma pergunta importante. Se ela tivesse um filho doente, mentiria ou prejudicaria alguém para ajudá-lo? Ele expressou sua culpa por estar doente e sua decepção pelas atitudes de sua mãe, que buscava ajudá-lo de maneiras controversas. Soo-jong respondeu que provavelmente faria o que fosse necessário para ajudar o seu filho, mesmo que isso envolvesse mentiras. Hong-jong perguntou se ela tinha filhos e ela respondeu que não. Assim, os dois continuaram a compartilhar os momentos juntos, comendo e conversando de maneira amigável e acolhedora. O presidente Gong entrou em contato com Taekwang e eles marcaram um encontro para conversar. Ao se encontrarem, o presidente já estava um pouco embriagado. Enquanto desfrutavam de uma refeição, eles começaram a conversar. O presidente expressou sua intenção de resolver as questões envolvendo Jung-ha e pediu que Tae para não se preocupar, assegurando que todos estariam ao seu lado. Taekwang mencionou que provavelmente a vovó desejaria se aproximar do neto que havia encontrado recentemente, referindo-se a Jung-ha. Durante a conversa, discutiram diversos assuntos e o presidente aconselhou Tae a focar em criar sua filha, Rohaneu, e a se dedicar à sua esposa. Ao longo do encontro, ambos consumiram bastante bebida. Mais tarde, já em casa, Taekwang estava agitado e não conseguia dormir. Decidiu então ligar para a vovó, mas ao receber a chamada, a vovó ficou olhando para a tela do celular e optou por ignorar a sua ligação. Seu coração estava repleto de incertezas e dúvidas. Ela compreendia que aceitar Jung-ha como neto poderia magoar Taekwang, e isso a deixava em uma encruzilhada emocional. No entanto, confesso que senti um certo desconforto ao ver que ela não atendeu às ligações de Tae. Jung-ha está animado, preparando o quarto de hóspedes para Rohaneu. Neste momento, seu celular toca e é o presidente Gong do outro lado da linha. Ele informa que está à frente da casa de Jung-ha e deseja falar com ele. Ao chegar lá, o presidente vai direto ao ponto. Ele dá a Jung-ha uma escolha difícil: ser reconhecido como neto da vovó e sobrinho dele, ou manter sua paternidade sobre Rohaneu. O presidente sugere que se Jung-ha renunciar à paternidade de Rohaneu, poderá ser aceito na família. No entanto, Jung-ha reluta, fica furioso e expressa sua discordância com a situação. O presidente então parte deixando a Jung-ha enfurecido. Logo pela manhã, Jung-ha apareceu na casa dos Gong trazendo o chá preferido da vovó direto da China, como um gesto de aproximação. Sua presença intrigou a todos, mas ele insistiu em ver a vovó e a encontrou em seu quarto. Jung-ha expressou a necessidade de conversarem e pediu uma chance para isso. Embora a vovó mencionasse que tinha um compromisso, Jung-ha se ofereceu para levá-la, sugerindo que pudessem conversar no caminho. A vovó, após ponderar, concordou.
Durante o trajeto, Jung-ha adotou uma postura sentimental, compartilhando sua decisão de abrir mão do título de neto em favor de ser o pai de Hwang-yu. Ele dramatizou a situação, buscando amolecer o coração da vovó. A princípio, ela fingiu desinteresse, mas seu coração parecia ser tocado pelas palavras de Jung-ha. Ao chegarem à escola, onde a vovó tinha um compromisso, Jung-ha se despediu como se fosse um adeus definitivo. Emocionada, a vovó o abraçou fortemente e o incentivou a não permanecer sozinho, sugerindo que encontrasse alguém especial. Com a percepção de que havia conquistado a confiança da vovó, Jung-ha imediatamente ligou para a secretária Jung para contar o sucesso de seu plano. Estava claro que uma nova armação estava em andamento entre os dois. A vovó estava na aula com o reitor Jung, porém estava visivelmente distraída e incapaz de se concentrar. Sua mente se perdia em pensamentos, e ela tinha dificuldade em acompanhar a aula. Nesse momento, o reitor Jung trouxe à tona a presença de Jung-ha no local, mencionando que ele estava no telefone afirmando ser seu neto. Essa revelação deixou o reitor Jung incrédulo, e ele questionou a vovó sobre a veracidade dessa informação. Com uma expressão que denotava um misto de surpresa e desconforto, a vovó confirmou a informação, criando um clima estranho entre eles. Posteriormente, Jung-ha foi até o restaurante da senhora Bong-ni e da Isang, mãe e tio de Yeonju, para revelar que era neto da vovó Yogun e primo de Tae-kyung. A notícia causou uma verdadeira confusão no local. Bong-ni ficou sem palavras diante da revelação surpreendente. Jung-ha criou um enredo em que expressou sua confusão diante de toda a situação complexa. Ele afirmou que estava incerto sobre como agir e não sabia ao certo qual caminho seguir. No entanto, fiquem abertos se suas palavras refletem sinceridade ou se são parte de um drama planejado por ele. A vovó está passando por um momento de intensa agitação e confusão em relação ao seu neto Jung-ha. Ela tem optado por ignorar as ligações de Tae e de Yu. A situação gera sentimentos complexos e difíceis de lidar, tanto para ela quanto para os que a rodeiam. Enquanto isso, Tae-kyung continua a se sentir perdido e confuso, navegando por uma onda de insegurança e incerteza. Ele está lidando com uma situação extremamente complicada, onde a sensação de perda e a ameaça de mudanças significativas em sua vida estão pesando sobre ele. Tae, assim, decidiu entrar em contato com Jung-ha, com a intenção de conversar e entender melhor a situação. Jung-ha sugeriu que Tae fosse até sua casa, pois tinha algo a mostrar. Ao chegar lá, Jung-ha apresentou o quarto que havia preparado para Hwang-yu. No entanto, ele adotou um tom extremamente sarcástico e irônico, ao mencionar que ele é o neto verdadeiro da vovó, um neto de sangue, insinuando que isso lhe garantiria o apoio da vovó e a custódia de Hwang-yu. A atitude de Jung-ha claramente irritou Tae e a tensão entre os dois aumentou. No calor do momento, Tae-kyung afirmou que não permitirá que perca sua filha e sua esposa. Ele está determinado a enfrentar essa situação de frente e lutar por sua família. A resposta firme de Tae-kyung parece ter provocado a irritação de Jung-ha, que quase chegou à beira de agressão física. Jung-ha mencionou sua intenção de exigir oficialização como membro da família, demonstrando que está disposto a ir até as últimas consequências. A troca intensa entre Tae-kyung e Jung-ha revela a magnitude das emoções envolvidas e a complexidade da situação em que ambos estão inseridos. A senhora Bong-ni fez uma visita a Yeonju, buscando transmitir conforto e tranquilidade. Sua abordagem foi extremamente gentil e amável. Durante a conversa, Bong-ni compartilhou que havia tentado falar com a vovó e percebeu a divisão de sentimentos dentro dela em relação a Jung-ha e a Tae. No entanto, Bong-ni foi muito empática ao expressar seu apoio a Yeonju. Ela mostrou-se determinada a estar ao lado dela, enfrentando quaisquer desafios que possam surgir. A visita de Bong-ni trouxe um sentimento de solidariedade e encorajamento para Yeonju em meio a essa situação complexa e emocional. Soo Jae-yeon e Yoo Ma-young estavam na empresa de marketing, envolvidas em uma conversa, quando Yoo Ma-young pediu suco de melancia e a dona da cafeteria foi até lá para entregar o pedido. Nesse momento, um clima estranho pairou no ar. A dona da cafeteria agiu como se não conhecesse Soo Jae-yeon, deixando-a constrangida.
Soo Jae-on, desconfortável com a situação, decidiu ir ao banheiro. No entanto, em vez disso, ela foi até a cafeteria para confrontar sua mãe sobre suas atitudes. Na cafeteria, Soo Jae-on expressou sua indignação com o fato de sua mãe ter agido como se não a conhecesse e a tratado com indiferença. Ela questionou as razões por trás dessas atitudes e até perguntou se sua mãe não a achava bonita. Nesse momento, Dong-hyuk chegou ao escritório de marketing e perguntou a Yeon-myung sobre o paradeiro de Soo Jae-on. Após ouvir a história de Yeon-myung sobre o pedido do suco de melancia e a reação da dona da cafeteria, Dong-hyuk compreendeu a situação. Ele foi até a cafeteria e encontrou Soo Jae-on conversando com sua mãe. Percebendo o clima tenso, ele rapidamente segurou a mão de Soo Jae-on e a levou embora. Yoon-myung, sem entender o que estava acontecendo, questionou a dona da cafeteria sobre o motivo da atitude dela e por que ela agiu de forma diferente no escritório. A dona da cafeteria simplesmente pediu desculpas e admitiu não saber como responder. Tae-kyung estava angustiado com os recentes acontecimentos e sentiu que era urgente ter uma conversa franca com a vovó. Ele não podia adiar mais essa conversa e precisava entender a posição dela em relação a Jun-ha. Ao chegar lá, Tae-kyung questionou a vovó sobre o que ela pretendia fazer diante da situação com Jun-ha. A vovó ficou em silêncio por um momento e então as lágrimas começaram a rolar. A resposta de Tae-kyung veio através dessas lágrimas. A vovó estava visivelmente emocionada. Em meio ao choro, a vovó expressou suas preocupações e dilemas. Ela questionou se seria egoísmo da parte dela desejar que tanto Tae-kyung quanto Jun-ha pudessem estar bem e juntos ao seu lado. Ela reconheceu a solidão de Jun-ha e a necessidade de ajuda e apoio que ele tinha. Tae-kyung, por sua vez, ficou desolado com essa resposta. As lágrimas também vieram, demonstrando profunda dor que ele estava sentindo. A conversa evidenciou o conflito interno da vovó e as emoções complexas envolvidas. Para Tae-kyung, a possibilidade da vovó aceitar Jun-ha parecia ser um sinal de que ele estava sendo renegado ou substituído. A cena foi repleta de tristeza e a intensidade das emoções compartilhadas entre Tae-kyung e a vovó era palpável, tocando profundamente o coração dos espectadores. Ao ouvirem soluços da vovó, a família Gong ficou preocupada e angustiada. Após a saída de Tae-kyung, eles decidiram entrar no quarto da vovó para verificar como ela estava. Ao vê-la deitada, ela tentou disfarçar fingindo estar dormindo, mas logo as lágrimas começaram a escorrer de seus olhos, deixando claro que suas emoções estavam à flor da pele. A família percebeu que algo profundo estava acontecendo e que a vovó estava passando por um momento de decisão importante. Essa cena reflete a intensidade das emoções da vovó diante da difícil escolha entre Tae-kyung e Jun-ha. O choro silencioso dela é uma expressão poderosa de sua angústia e conflito interno. A família Gong, ao presenciar essa cena, entendeu que a vovó estava de fato considerando aceitar Jun-ha como parte da família. E essa percepção trouxe uma nova dimensão de complexidade à situação. Yeon-ju estava em casa aguardando ansiosamente a chegada de Tae. Ela estava sonolenta, mas mesmo assim queria saber como tinha sido a conversa dele com a vovó. Quando Tae finalmente chegou, ele estava visivelmente calado e parecia carregar um peso em seu coração. Ao ser questionado por Yeon-ju sobre como tinha sido o encontro, Tae respondeu de forma evasiva, dizendo que não conseguiu falar com a vovó, pois ela estava descansando e cansada. Apesar da resposta, era evidente para Yeon-ju que algo não estava certo. A expressão de Tae-kyung e sua atitude deixaram claro que ele estava magoado e abalado com o resultado da conversa com a vovó. Yeon-ju ficou perplexa e incerta sobre o que realmente tinha acontecido entre Tae e vovó. Dong-hyuk chegou em casa acompanhado por Soo Jae-on, mas sua expressão era de nervosismo e preocupação. Ele não conseguia esconder sua agitação e imediatamente questionou sua filha sobre como ela descobriu que a mulher da cafeteria era sua mãe. Ele queria entender se foi Soo Jae-on quem descobriu a verdade ou se sua mãe revelou essa informação. Soo Jae-on pegou uma foto de Dong-hyuk junto com sua mãe, que estava guardada em sua bolsa, e mostrou para ele. A imagem comprovava a ligação entre eles. Soo Jae-on então expressou sua decepção e desgosto com a situação, afirmando que tanto seu pai quanto sua mãe eram mentirosos. A emoção no ambiente estava palpável.
E Seo-jeon olhou diretamente para o seu pai enquanto expressava sua frustração. Neste momento, ela decidiu que iria dormir com sua vovó Bong-min. Ela comunicou sua decisão e deixou seu pai sozinho no quarto. Quando Jun-ha estava deixando a vovó na escola, logo após ela se afastar, ele estava em uma ligação com a secretária Jang. No entanto, durante a conversa, o reitor Jang, que estava por perto, pôde ouvir uma parte da conversa de Jun-ha com sua filha no telefone. Isso despertou suspeitas no reitor, pois ele sabe que tanto sua filha quanto Jun-ha têm um histórico de comportamento questionável. A situação deixou o reitor Jang inquieto e preocupado, pois ele não tinha certeza do que esses dois estavam planejando. O reitor Jang estava preocupado com as intenções de Jun-ha e da secretária Jang, especialmente após ouvir uma parte da conversa deles ao telefone. No dia seguinte, cedinho pela manhã, a vovó liga para Jun-ha e o convida para um café da manhã em sua casa. Ao chegar lá, todos ficam surpresos e sem saber como agir com a presença dele. A vovó não perde tempo em declarar que ele deve ser considerado como parte da família. Enquanto todos permanecem atordoados, a vovó lança uma bomba. Ela planeja criar um memorial em homenagem a Morango e, surpreendentemente, sugere que Jun-ha também esteja envolvido, argumentando que ele também é um membro da família. Nesse instante, Taek-wang chega e solta uma verdadeira explosão emocional. Ele anuncia com firmeza que não fará mais parte daquela família, exigindo que o presidente Gong reverta sua adoção. A tensão no ar é palpável, deixando um clima de caos iminente no ar. Assim, o episódio chega ao seu clímax, com o destino de todos pendendo em uma encruzilhada turbulenta. Prepara a pipoca para se emocionar com Chegou a Hora da Verdade e está cada vez mais imperdível. O episódio termina em um momento de caos, deixando incerta a direção dos próximos acontecimentos. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal. Beijinhos e até a próxima!